Irmãos queridos, graça e paz, na noite desta quinta-feira, nós estamos dando continuidade à nossa reflexão sobre as bem-aventuranças. Chegamos agora na terceira, registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, capítulo 5, e o verso de número 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus abençoe a sua bendita palavra. O pregador, meus irmãos queridos, continua destilando graça sobre graça. Somos aqui tratados de maneira inenarrável. A terceira bem-aventurança fala de algo contrário à nossa natureza caída. Ainda assim, Jesus destila bondade. Devemos lembrar, meus irmãos queridos, na noite deste dia e por toda a nossa jornada, que Jesus não está falando de qualidades naturais, nada sobre a minha ou a sua índole, a minha ou a sua personalidade, o nosso caráter, o nosso temperamento, algo hereditário. Jesus está falando de qualidades espirituais que só uma pessoa salva tem pelas virtudes do próprio Cristo, que nos transportou daquele império de trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus capítulo 5, versículo de número 11, alega esta verdade. Salmo 37, versículo de número 11, o pregador Jesus Cristo, com as bem-aventuranças, está como que distinguindo o povo de Deus dos demais povos. Essas qualidades levantadas pelo pregador e mestre Jesus Cristo, descritas pelo Senhor, você não tinha, você não podia ter, nunca passou pela sua mente querer ter estas virtudes. Estas virtudes chocam os ouvintes porque vai de encontro com tudo que somos e com tudo aquilo que temos aprendido tanto em casa quanto na academia. O sermão choca, pois causa desconforto e frustração nos seus ouvintes. Então nós precisamos responder, meus irmãos queridos, na noite deste dia, o que não é ser manso para o Mestre e Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, não é algo natural. Jesus não está falando aqui de diplomatas, de bons modos, de genética, de algo herdado de pai para filho. Em segundo lugar, não é algo que está relacionado com um tímido, alguém retraído, quietinho, mansinho. Esta não é a virtude aqui pregada pelo pregador Jesus Cristo. Esta qualidade de timidez pode sim ser de covardia daqueles que não se envolvem em nada. O covarde, via de regra, é uma pessoa omissa, sempre concorda com tudo, com o certo e com o errado, com o bom e com o mal. Nosso Senhor foi manso, mas não foi covarde e nem omisso. Leia agora mesmo Mateus capítulo de número 11, versículos 28 e 29, e pasmem diante do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 15, e o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Nosso Senhor, meus irmãos queridos, ainda que manso, ele não retroagiu, ele agiu de forma frenética e enérgica, mas sobretudo manso. Moisés é um outro símbolo de mansidão, o homem mais manso da terra, diz o livro de Números, capítulo 12, verso de número 3, mas que não foi covarde, não ousou de viver esta mansidão como alguém tímido. Êxodo capítulo 32, versículo 19, os irmãos lembram muito bem naquele evento, quando ele quebra as tábuas e se vê ali de forma desconfortado diante daquele bezerro de ouro. O que não é ser manso para o Mestre e Senhor Jesus. Em terceiro lugar, não é ser conivente com tudo.
aquele que quer paz a qualquer preço, aquele que não omite ou dá opinião. Isso não é qualidade de mansidão para o mestre e pregador Jesus Cristo, o famoso chapéu de 2 bicos que concorda com tudo. Meus irmãos, isso não é ser manso. Em quarto e último lugar, o que não é ser manso não é a filosofia da bandeira branca. Existem aqueles que, para viverem em paz, engolem sapos e lagoas. Essa atitude é a responsável pelas enfermidades dos nossos relacionamentos, do relacionamento conjugal, do relacionamento até mesmo dentro da igreja, na nossa sociedade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Alguns querem ter Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor de suas vidas. E este mal é mal. Imagine que você seja um cavalo. Quem está com as rédeas nas mãos? A Bíblia declara que nascemos com Satanás sobre os arreios, inclinados para o mal. Nós nascemos, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. A conversão é algo radical, não é dar carona para Jesus, não é pôr Jesus na garupa, mas é Jesus assumindo a nossa vida, as rédeas da nossa vida. O manso é a pessoa domada por Jesus. O manso é aquele que, muito mais do que domesticado, ele foi domado por Jesus Cristo. Salmo 25, versículo de número 9. Isaías, capítulo 11, versículo 4. Capítulo 29, verso 19 de Isaías. E Sofonias, capítulo 2, versículo de número 3. Não é só a pregação que choca, o pregador também, pois ele é Jesus, o manso, o Cordeiro de Deus. Por isso todos gritaram: crucifica-o, fora com ele é acima da média, e isso nos incomoda. A segunda pergunta que nós devemos responder na noite deste dia é: o que é ser manso para o Mestre e Senhor Jesus? Em primeiro lugar, é negar a si mesmo por amor a Ele e às suas palavras, e assim sendo, segui-lo. Marcos capítulo de número 8, versículos 31 a 38, João capítulo 6, verso 68, e também João capítulo 10, versículo de número 29. Em 1945, a ONU foi instituída para defender e assegurar os direitos das nações, promover a paz. Mas, meus irmãos queridos, nós não temos direito algum. Aqui nesta vida você perde, mas em Cristo você herdará a terra. Mateus capítulo de número 11, versículos 28 a 30, diz que nós estamos amarrados a Jesus, nós estamos com Jesus sob o mesmo jugo, mas é Ele que puxa a canga, todo o trabalho é dele. Jesus é quem leva todo o peso, todo o fardo, Ele é o Todo-Poderoso. João 15, verso 5, sem Ele nada podemos fazer. Estamos, pela graça de Deus, amarrados a Jesus, no mesmo jugo de Jesus, estamos crucificados com Cristo. Gálatas 6, versículo 14. Posso ser manso? Você pode ser manso? Sim, claro. Não só podemos, como devemos, e em Cristo somos. Salmo 37, versículos de 1 a 11. O nosso Salvador é manso. Mateus 21, verso de número 5, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso de número 9, o nosso Salvador, o nosso Rei é manso, e se Ele é, também somos. Primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 6, andamos sob as suas pegadas, andamos sobre as suas pegadas, o seguimos. Na verdade, meus irmãos, a mansidão é o traje de gala de todo cristão. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Leia também a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 23. Mansidão são disposições primeiramente verticais.
é como nós recebemos a providência e a graça de Deus. Leia Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, leia Colossenses 3, versículo 12, Sofonias 3, 12, Tiago 1, 21, ser manso é ser submisso a Deus, não se rebelar contra Deus e sua vontade soberana. Jó capítulo 2, versículo de número 10, Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, submeta-se a Deus, seja para o bem ou para o mal. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18, Ele é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ser manso, meus irmãos queridos, é não discutir, é não se rebelar contra Deus. Romanos capítulo 9, versículos de número 20 em diante. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus, o oleiro santo? Filipenses 4,12, meus irmãos, quem sou eu, quem é você para questionarmos a Deus? Mateus 26, versículo 39, contemple a Cristo e aprenda em Cristo a ser manso, que no Getsemane se debruçou diante do seu Pai, ainda que suando e transpirando gotas de sangue, ele não abriu a boca perante os insultos a ele. Isaías 53, versículo 7. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, ele roga a Deus por mansidão, ele roga pela mansidão de Cristo. O manso é um cristão submisso, apaixonado e sujeito a Cristo. Esta mansidão é fruto do Espírito Santo de Deus e ela atinge os horizontes, os nossos relacionamentos e a própria terra. A mansidão, ela se desenvolve e atinge o próximo. Somos chamados agora mesmo a demonstrar mansidão para com todos. Sede santos. Tito, capítulo 3, versículo 2, é a marca dos eleitos de Deus, da igreja de Deus sobre a face da terra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Para com os ignorantes e errados devemos mostrar mansidão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 21, Gálatas 6, versículo 1. Meus irmãos, ser manso é ser diferente ou portar-se diferente de tolerância. O manso, ele não tolera o erro, ele não tolera o pecado, todavia ele se mantém manso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 em diante, Gálatas 1,8, Romanos 16, verso 17, 1 Timóteo 6, versículos 3 em diante. Mesmo os impenitentes, mesmo os resistentes ao Evangelho devem ser corrigidos com mansidão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 25. Devemos, IPT, sermos mansos no anúncio do Evangelho. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Devemos ser mansos no processo de santificação, no trato uns com os outros. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 7. O manso não é barata, há energia nele, há sangue em nossas veias, mas o manso é um cristão controlado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 32, o manso deixa de controlar as pessoas, mas ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 5, verso 14, o manso não compra só porque está na promoção, não gasta só porque está barato. O manso não é avarento, sensual, arrogante, soberbo, presunçoso, briguento, também não é mole, não é apático, indiferente. O manso é aquele que se sujeita à palavra de Deus, ao próprio Deus. Eclesiastes 10, versículo 4, Tiago 3, versículo 13, os mansos não são crentes de caixinha de promessas, mas de toda a palavra de Deus, e se submetem a todo o conselho de Deus. Ser manso, IPT, é suportar as ofensas
Todos nós já fomos agredidos de alguma forma, injustiçados de alguma forma, mas devemos imitar o Mestre Jesus, seu Senhor, seu Salvador, e cada dia você verá que estará crescendo na graça e no conhecimento e será mais e mais manso. Eu termino na noite deste dia trazendo à minha memória as palavras do Dr. Russell Shedd, que nos dá algumas orientações para mantermos mansos, domados. Primeiro, renda-se a Jesus e reconheça que até o ar que você respira é dele, você não tem direito a nada. Em segundo lugar, reconheça a soberania de Deus e pondere seriamente nesta doutrina. Em terceiro lugar, medite nas Escrituras de dia e de noite. Em quarto e último lugar, ore sem cessar e dependa sempre do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, IPT, de que para seres santo, tempo hás de tomar, com o grande mestre seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres santos, úteis, tempo hás de guardar, ser calmo e paciente e em todo lugar ter a sua graça e mostrar amor contente e submisso aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe, uma abençoada noite. Para seres santo, tempo a te tomar, com o grande mestre, seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar, teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente